E aí, galera que acompanha o nosso maravilhoso Papo de Sacristia. Estamos aqui para uma nova temporada com o estúdio renovado. Flow Podcast, porque choras, meu amigo. Alô, Podpah, estamos contratando, hein? Estamos aqui com o nosso amigo Davi. Oi, tudo eu bom, sou o Davi. Eu tô meio perdido hoje, porque a gente saiu da sala pra vir pra dispensa da Emília, né? Perdido aqui, mas... Com a Ana Emília, Oi, gente. nosso amigo Bruno. Caraca, segunda temporada e eu ainda tô contratado. Pelo visto, assim, eu acho que... Pode me apresentar também. Ainda não chegamos num cast suficiente pra Porque contratar a novos gente já tem integrantes. o padre é vitalício aí. E com o nosso definitivo Padre Samuel. Viva a família dos devotos, novo estúdio. Brincadeiras, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos. E clima de final de anos, então é Natal, e aí? O que vocês fizeram? Chegou aquela época de vocês ouvirem Tu Vens em 50 versões diferentes. Exato. Não sei vocês, mas eu chego a um ponto que eu, cara, tô cansado. Tem uva passa no arroz, aquele tio do pavê pra comer. Mas e aí, o que vocês acham do Natal? Uma época bacana? É bom que é fim do ano, né? Acho que você já trouxe o tema. Tipo assim, é bom festejar e aquele clima bacana, todo mundo se ama, mas ninguém dá conta disso o tempo inteiro, o ano inteiro. Pô, na maior parte do ano a gente tá querendo matar alguém. Então, Mas a gente separa pelo menos um dia pra ser amado. Exato, isso é importante. Estragar o arroz com Pra pasta. manifestar os nossos sentimentos cristãos, que nós somos pessoas boas devem amar os seus inimigos. E eu acho que esse ano é muito importante, porque depois de um clima de eleição, nós temos que ter um momento civilizado, né? Eu espero que seja. O Papai Noel voltou a ser vermelho. E o quartel, hein? Como é que vai fazer? Voltou a ser vermelho sendo puxado por reno, porque antes estava verde e amarelo puxando por pitbull, né? Porque reno é só um viado mais... Quer dizer, deixa eu falar, reno é só mais um animal afeminado. Então, voltou a ser vermelho. É um tempo bom, assim, é um tempo muito gostoso. Acho que chega uma hora que você fala assim, cara, vou poder voltar a respirar de novo depois de um ano corrido, cheio de coisa. É legal, eu gosto, assim. Eu acho que traz tempo isso, né? leve e agradável. Exato, e puxando sardinha pro nosso lado, acho que tem uma boa influência do cristianismo, e acho que essa ideia do Uma Natal... boa influência, mas não uma fundamentação. Vamos falar sobre isso, né? Mas eu acho que assim, esses momentos do menino, né? Celebrações, aquela coisa, tudo isso nos envolve. Acho que é bacana. E o que você acha, Ana, do Natal? Você que gosta de montar árvore de Natal? Inclusive presente, acho que é o um momento importante. A gente poder falar de presente, o que eu vou ganhar, né? Um momento de presença, né, pra O família. aniversariante é Cristo, quem ganha o presente é o Eu, como celibatário, acho que um namorado deve entregar um presente pra namorar, eu acho. Eu também acho, concordo. Mas como o Marcos falou, eu adoro Natal. É uma época que eu gosto demais. Não vou concordar com o Davi, eu não acho que a uva passa e estraga o arroz. Eu acho que colabora pra melhorar a situação ali. Mas eu acho uma época que nem vocês já falaram, é um tempo de respirar, um tempo de... que a gente tem uma boa influência nossa ali, a gente sabe aproveitar esse tempo. Eu gosto bastante. Eu diria que eu gosto muito do Natal também. Afinal, minha árvore de Natal fica montada o ano todo. Por preguiça. É mesmo, Nem não desmonto. conta, não? Assim, eu até gosto de Natal e tudo mais, né? Eu sei que eu vou ficar meio antiquista quando eu vou falar. Mas eu tenho um ranço do... O que eu tenho ranço do Natal? Primeiro, já começa a decoração. Eu detesto Em decoração de outubro. Natal. Que isso, é tão bonito. É tão bonito. Minha mãe tinha uma árvore, uma grande, uma jamanta. Você de também 2 tá metros. viciado na série da Wandinha? Que coisa obscura, que é isso, pelo amor de Deus? Não, mas tinha uma jamanta de 2 metros que a gente tinha que enfeitar. Nossa Senhora. E desarrumar aquele, e colocar aquele pisca-pisca. Aquilo é coisa do Satanás, pra perturbar nossa alma. E torcer Aquilo pra não ter não queimado existe. nada, né? Não, e depois tem que guardar tudo aquilo. É guirlanda pra todo lado, sabe? É aquela coisa, Feliz Natal, eu te abraço, eu te amo. Como você tá grande? Cadê as namoradinhas? Você não gosta de É abraço? pra ver, pra fazer. É uma coisa insuportável. Quando a gente não fica esperando Não, qual é a nova namorada do primo. Aí assim, não, fulano, aqui ó. Ai, como é que tá na escola? É porque fulano já fez faculdade, já tá com Seu já primo tá- da Paraíba já viajou. passou em 3 federais. Exatamente, tu passou aonde? Só pela porta. E daqui a pouco não tá passando nem pela porta. Mano. É um fato. Isso é um porque fato. quando a gente começou, a gente falou que era um dia de paz, né? Exatamente, de amor, e né? a gente já viu como tá. A paz é o bom combate, né? Acho que ela caminha junto com ela. Mas tirando aí esse Sabe o que é também, né? A gente tá falando de Natal, né? Tem uns filmes que tem uns caras bem rabugentos, de fato, que não eu ia gostam falar de que eu Natal. gosto do Grinch, cara. Grinch. Eu gosto do Eu Grinch. tô na síndrome de Grinch. Quando Você vai se chegando identifica, Natal. Davi? Eu gosto dele. Então quero já indicar, É por isso que eu tô aproveita longe das Natal, coisas. fone de ouvido, a série da Wandinha. Eu acho que tá super Maravilhoso, de acordo. gente. Eu gostei da série da Wandinha. Não, recomendo. Não pra assistir no Natal, mas recomendo. Mas falando sério, então, falando do sentido católico do Natal, o que nós vamos
que nós celebramos no Natal? Tirando esse presente, peru, não sei o que e tal. Qual que é o sentido mesmo, então? O Natal é a celebração desse grande momento para a fé cristã, que é o encontro do divino com o humano. E eu diria que é o grande... No meio de um nascimento, né? Exatamente, dentro de um nascimento. Quer dizer, o grande up da fé cristã é isso, né? Deus veio entender como é que funciona essa bodega aqui. E aí, o que eu estou dizendo numa linguagem contemporânea é aquilo que Santo Irineu diz lá atrás. Ele diz, olha, o verbo se fez carne para acostumar Deus a viver no meio dos homens e os homens acostumados a viver com Deus. É muito bonito isso. Quer dizer, é um Deus que quer entender o que significa ser homem para salvar o homem. Então o Natal é isso, um grande encontro. É a data do Natal. Bom, há controvérsias, né? Mas pode começar aí, ó, Vandinha. Nasceu mesmo dia 25 de dezembro? Não, nasceu um menino. Não se sabe se foi no ano zero, o se foi diz que sim, não de tem uma agosto, música, 25 de agosto não, 25 de dezembro. 25 de agosto de soldado. Da minha cidade. Você, falando de soldado de quartel, alguém devolve o Davi, pelo amor de Deus? A minha cidade é profundamente à direita, então eu sei que essa cidade assim, então já viu, né? Duque de Caxias, a cidade mais fodida que tem no Rio de Janeiro, mas todo mundo à direita. Corta essa parte do fudido. O que eu tava falando? 25 de dezembro. Espero que os milicianos não venham atrás de nós. Exatamente. Eu tava fazendo umas pesquisas e, na verdade, não é nenhuma questão de pesquisa, é uma coisa que eu já assisto, já acompanho há muito tempo esses discoveries da vida, né? Que, na verdade, o dia 25 de dezembro foi simplesmente uma adaptação que foi feita ali, né? Tipo assim, para os pagãos aceitarem a nova fé cristã. Então, pode falar, desculpa. Isso... sua. Acho que não. É lógico que velho. Existe prerrogativa, não existe. Mas eu diria assim, né? A gente já tinha até outro episódio aí, uma temporada antiga, faz muito tempo que a gente falou isso, a gente pode falar de novo. A gente falou já algumas vezes, né, de algumas coisas que a igreja, ela encultura, né, pega daquilo que já é feito por outros povos e coloca um sentido, né. Independente de ser uma data muito específica ou não, independente de ter nascido no ano 0, ano 3, o fato é que nós comemoramos que o Verbo se encarnou, que Deus se fez carne e chegou à plenitude dos tempos. Isso é magnífico se a gente parar para pensar que Deus, desde lá atrás, ele já querendo redimir aquele homem que estava marcado pelo pecado, pelo pecado original, merecia o inferno, ele vai lá e entra na nossa história de fato, faz no meio de nós, convive conosco para nos redimir. Ele se humilha, sendo como criatura, né, no meio das criaturas, para nos salvar. Isso é lindo. Então, a igreja escolhe um dia e define, de quanto a gente precisa definir as coisas, né? A gente definiu um dia, um horário para gravar isso aqui hoje. Definiu um dia, olha, esse dia, naquele lugar, eu vou encarnar, Eu acho que não é problemático. Nesse aspecto, eu acho que está claro, quer dizer, para nós, nenhum de nós está questionando de fato quem é Jesus, aquela coisa do papá. Agora, para o cristianismo, é que eu acho que a provocação do Davi ela é interessante, isso é um pouco problemático. Essa ideia de em que medida a fé cristã em alguns momentos não assimilou determinados elementos problemáticos, ou então não exagerou na publicidade e propaganda. Eu entendo a provocação que ele quis dizer no sentido assim, olha, não é problemático que tenha assimilado um elemento pagão dentro da fé cristã? Acho que aí Tanto foi problemático que também nas minhas pesquisas, eu sou professor de pesquisar, o FMG estamos por aí, eu fiquei sabendo que os puritanos ingleses, eles chegaram por muito tempo, eles proibiram as celebrações natalinas. Fiquei sabendo, parece a caixinha dos aves. Não, essa eu vou ideia. mudar meu nome do Elza para Elza. Mas pensa bem, essa ideia da data, o aniversário, o indivíduo, isso é uma coisa bem moderna, contemporânea. Isso não é próprio do mundo antigo. Eu nunca ouvi falar de os apóstolos cantando parabéns. Quer dizer, você não tem isso. Você tá me dizendo que antigamente não tinha aquele caminhão da Coca com o Papai Noel, então. Além disso, Hoje não tinha muito essa relação precisa. Ainda tem com um patriota agarrado no para-brisa. Com data de nascimento. Isso não é comum na escritura. Não é comum. A relação é sempre do coletivo, uma relação mais ligada ao rito. Aí o que é interessante? Bom, aí para entrar na provocação que você fez. De fato, coincidiu uma coisa com a outra, a gente pode problematizar isso. Coincide com aquilo que já era celebrado pelos gregos e pelos romanos na Europa, que é a ideia do solstício do inverno. Então qual que é a ideia? No dia 25, 24 para 25 seria a noite mais longa do ano, que é o momento em que o inverno chega ao ápice no hemisfério norte.
Então essa era uma data celebrada, porque a partir desse momento, já que é a noite mais longa, começa a ter dias mais longos. Então seria o dia do sol invicto. Era a celebração de uma divindade. E aí, ao que parece, nós vamos poder refletir... Trocou o sol invicto pelo porque manhã, de alguma forma coincide muito bem com aquilo que está lá nos evangelhos, né? Quando você vai lá em Lucas 1, se diz que Cristo é o sol nascente que nos veio visitar. Então, por uma questão de diálogo, de pedagogia, aquela coisa toda, conciliou uma coisa com a outra. Invicto, por que não o nosso Senhor ser invicto? Exato, juntou uma coisa com a outra. E, olha, toda religião é um fenômeno sincrético. Quer dizer, toda religião assimila elementos, como o Bruno aqui já bem disse. Acho que esse é o caminho. Assimila elementos e os batiza. Isso é natural, não tem que nos assustar. Embora tenha gente também que usa essa mesma data para dizer que talvez faça sentido essa data. Por que faça sentido? Porque quando nós olhamos ali o texto de Lucas, como é médico, ele tem uma preocupação histórica um pouco maior. Então ele diz, olha, que um anjo se dirige a Zacarias. Aí, quando nós olhamos lá a classe sacerdotal provável que estava lá no templo à época, né, a classe de Abias, a qual pertencia Zacarias, por volta ali do final de setembro. Então, quando nós fazemos os cálculos, né, o anjo aparece, depois aparece a Nossa Senhora, aí você faz uns cálculos de setembro, 6 meses depois, nós estamos ali março, final de março, 9 meses, junho, coincidindo então março, anunciação, junho coincidindo com o nascimento de João Batista e que vai dar 9 meses depois, certinho em dezembro. Então há duas possibilidades. Essa possibilidade não, a igreja fez um grande golpe de marketing, ela disse pode ser Pepsi, entendeu? Aí trouxe o negócio para dentro. Ou então de fato tem uma base histórica, por quê? Porque a festa do Natal, ela já é celebrada mais ou menos nessa data de um modo muito antigo. Então ali século III, século IV já tem essa celebração da festa. Então a gente não teria tanta influência ali dos cultos romanos. Mas o que era o Natal então? Já que já existia a comemoração. Era um momento, vamos dizer assim, do ponto de vista daquilo que os gregos e romanos celebravam, é a ideia do retorno do sol invicto. Então quer dizer, pensa, religiões antigas, relação com os astros, aquela coisa toda. Como eu disse, a noite mais longa do ano. Então imagina, frio, Europa, aquela coisa assim, meio depressiva. Agora começa a ficar quente de novo. Na verdade, cultos solares são as coisas exato, muito comuns, isso é muito antigo. A ideia do culto dessas divindades solares, lua, sol, aquela coisa toda. E eu achei interessante que eu descobri que... Eu tô desculpa. Eu tô descobrindo um intelectual, um cara erudito. Você já veio vestido de um jeito diferente. Até de morte. Já vão perder engajamento. Porque cadê a blusa de protesto? Cadê a blusa mesmo, hoje eu tô muito à direita. Mas tá até de azul. Será Alckmin entrando também aqui nesse podcast? O interior é vermelho. Mas eu tava dando uma olhada e na verdade o Sol Invictus não é só um conceito, também é um conceito de divindade em Roma, que era o deus protetor dos Césares, né, dos romanos. Então você fazer essa troca, né, essa coisa assim, vamos tirar aqui Jesus, o Sol Invictus, colocar Cristo, fica... de fato, porque o mundo antigo tinha a ideia do culto ao imperador. Então, quando nós olhamos ali, por que no Apocalipse de São João tem uma preocupação muito grande de não adorar a besta, não ter a marca da besta? Quando nós vemos o nome Nero e nós fazemos uma análise, cada nome, cada letra, como no caso do nosso alfabeto, equivale a um número. Por exemplo, tipo, A seria 1. Quando nós pegamos o nome Nero, daria 666, né? Nessa perspectiva numerológica. Então, qual que é a preocupação? Porque o mundo antigo, os romanos idolatravam o imperador. Aquilo que Luís XIV diz, né? Listessemoá, o sol, o Estado sou eu, o rei sol, já é presente lá no mundo antigo. Então os cristãos dizem, nosso sol não é esse imperador, nosso sol é Cristo, sol invicto, sol que jamais tem ocaso, nascer desconhece, a perspectiva é essa, né? É um plágio. O nosso presidente é 333, porque é meio besta. Já que... O atual ou o antigo? Que você quer? O atual ou o antigo? O que ainda está em vigor, tá? Os caras mas eu falo assim, já que você gosta de problematização, pegando desse ponto aí que você falou, eu poderia arriscar dizer, então, quem sabe Deus não permitiu esse tipo de coisa para que o cristão pudesse vir e ressignificar todas aquelas outras coisas. Se a gente analisar aqui toda a análise... Vocês vão falar que vocês não podem falar nada disso, não, porque senão dá um branco. Temporada nova, mas esquecimentos velhos, né? Antigos problemas. Conceito medieval de tipo assim, um novo rei construir o seu castelo sobre as ruínas do antigo rei. Tipo assim, isso daria sorte. Você tá chique tipo mesmo. Isso. Não, eu tava pensando assim, a gente se utiliza da filosofia grega,
que chega pela razão, por exemplo, ao conhecimento de Deus. O que você está querendo dizer é que de alguma forma Deus pode ter preparado os povos antigos e... Sim. Eu queria dizer que essa ideia não é original, você sabe, né? Não, mas Tô brincando. Nada se cria, tudo se copia. Isso é patrística. Isso é patrística. Os primeiros pensadores do cristianismo, eles trazem um conceito que é exatamente o que você acabou de dizer, que chama-se sementes do verbo. O que significa sementes do verbo? Embora Cristo tenha se revelado num contexto judaico, o Espírito Santo fala em outras culturas. Então, as sementes, que é lógico, evidentemente, quando chega a fé cristã, então era isso. Quer ver um texto bíblico que corrobora exatamente o que você acabou de dizer? Por que os magos têm que visitar Jesus? É justamente esta ideia. Povos de diversos lugares, com diversas culturas, astrologia, aquela coisa, que desaguam no Messias, que é a razão de ser de tudo aquilo que se pensava, e por aí vai. Você acabou de dizer, faz todo sentido. Tá corretíssimo. Garanti minha posição na segunda temporada. Cadeira cativa. Olha, pelo amor de Deus. Peguei nos imprevistos. Joga uma pergunta pra Aninha, ela tá muito caladinha. Eu ia dizer, já assim, que a gente falou de um contexto histórico e tudo mais. Agora pensando assim, naquela decoração de Natal que o Davi falou que ele não gosta. Deve ter um sentido, né? Árvore, aqueles trocinhos pendurados, não sei o que, as renas. A árvore tem. São Bonifácio ficou pé da vida. Essa é a origem da árvore de Natal. Porque São Bonifácio era um cara muito nervoso, colérico, entendeu? Uma pessoa de poucos amigos, né? E aí ele evangeliza aquela região que hoje seria ali a Alemanha, aquela coisa toda, né? Pensemos no Sacro Império Romano Germânico, aquela coisa toda. Que era a parte bárbara, mano. Exatamente. E aí se cultuava o deus Thor. E se tinha construído cultuava lá, não sei se era um pinheiro, alguma coisa, tipo aquela árvore natalina. Tava voltando isso aí, até fazer o último filme aí. E o Papa Francisco foi proibido, viu? Eles iam pegar uma árvore lá, daqueles lá, esqueci lá, abeto, sei lá o nome daquilo. Foi proibido, viu? De colocar lá na Praça São Pedro, teve que arranjar uma outra árvore mais nova, viu? Só pra dizer aqui um parênteses. Até um tempo atrás, minha mãe tinha... Alô, mãe, beijo. Vamos falar mal de você, tô brincando. Ela tinha a mania de... Mandava a gente pegar... Saí perto de casa, lá tinha uns pé de goiás toda quarta-feira. A minha mãe tem paciência não, ela fala que é muito longe. Aquela vez que eu falei com ela que ela falava que tinha na Bíblia, não sei o que, ela ficou brava comigo. Eu tava expondo ela. Mas ela mandava a gente pegar aqueles pés de goiaba, tirar uma galha, e aí lá vinha eu e minhas irmãs, só aquele galha no ombro, assim, arrastando aquele troço. Pra colocar numa lata de tinta e ficar colocando um monte de bolinha assim. Esse é o meu ranço. Nossa, agora pra gente tem aquelas árvores que você, no final do dia 6 de janeiro, a gente dobra ela, guarda e pronto. Não, o ranço total é abrir aquela. Mas voltando à história, de onde começou, né? A questão é a seguinte: aí esse pinheiro, não sei o que a árvore que estava associada ao deus Thor. E aí São Bonifácio fica pé da vida, porque faltou aqui trazendo o evangelho, tá investindo meu tempo aqui, e esse pessoal ainda continua cultuando esse Deus. Ele pega um machado e manda no meio da árvore, e racha aquele trem no meio. E o povo fica assim, meio deprê. Exatamente, ele fala assim, quer ver Thor? Rachou. Aí ele fica um pouco meio assim, sentido, ele pega a árvore e faz a primeira árvore de Natal. Então é assim que começa esse costume, né? Depois do pau torar, ele foi lá e enfeitou Exatamente, o pau. então seria esse o começo, né? E aí o vermelho tá associado, né? Quer dizer, uma cor de nobreza e por aí vai. As guirlandas como sendo símbolos festivos, que na verdade começa, é o fruto, né? Daquelas árvores pinha e depois vai modificando. E depois vai pra 25 de março. Papai Noel? São Nicolau, né? Tem duas dúvidas, o Papai Noel e os presépio. São Nicolau, a ideia é um pouco essa. Começa com São Nicolau, a ideia, né, de São Nicolau, que era um santo. A mão na cara. Você não, é aí que é o negócio. São Nicolau muito generoso, né? Era um santo que entregava presente para as pessoas. Mas, durante o concílio que ia se definir a humanidade de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Ele fica muito bravo quando o Ário fala que Jesus não era Deus e dá um soco na cara de Ário. O Papai Noel dá um soco na cara do Ário. O pau torou também. Exatamente. Aí ele perde. Papai Noel boladão. Exatamente. O católico tem uma natureza, né? Já desde o início, exato. Querido, nós inventamos Átila e por aí vai. A gente não vem pra brincadeira. Cruzada é o que de menos. De cruzada hoje Nutella. É Nutella. Malafaia. Exato. Bom, aí outra coisa, aí é um tingo, né? Mas. Aí dizem que se retirou as insígnias episcopais, aquela coisa, ele ficou de molho, ficou no banco. Aí dizem que Nossa Senhora aparece e entrega tudo pra ele. Tipo, isso mesmo, falando do meu filho, tem que tomar letra. Então é isso, essa é a origem, né? Mas Ário também. E sobre o presépio.
tranquilo também. Não, também não, mas vai se convir comigo hoje em dia com politicamente correto. Um bispo dá um soco na cara de Mas outro num conselho. Politicamente correto, isso é coisa moderna. Não, Tinha lógico. antigamente, Mas eu tô não, dizendo pra vocês que Papai Noel não é assim uma pessoa, assim como a ave de Natal não começa Então a ser a cara de crianças Nutella. sejam boazinhas, porque senão, tá, Papai Noel vai desce e dá uma coça em vocês. E bota no saco aí. Não, E o presépio ó, começa com São Francisco, para finalizar a pergunta. É ele quem primeiro intui. Ele tá no Natal, fora de casa, é o mistério da contemplação, e intui essa ideia de fazer representações vivas Agora, desse momento. Né? Polêmica, então por que não tem um gato no presépio? Por que não tem um gato? É. Por que Por que deveria ter um gato? Ah, não, mãe diz que. Ai, meu Deus do céu. Ela fala que. Você vai ser desvendado nesse programa. Vou chamar a Daninha pra poder Pra participar. se defender, vai ter que ter um programa todo. Ela diz lá que quando Jesus nasceu, que o burro soprou bafo dele lá. O quê? Pois é. E aí o gato pediu água lá pro menino Jesus, o gato Ah, não minha quis avó dar. contava essa E história. aí por isso o gato entrou no presépio. Não, o menino Jesus eu acho gostava que muito de gato. eu acho que gato Não, é um vamos bicho meio pensar. antipático. Gato não gosta de gente criança, É. imagina. Vamos Ele deve ter pensar. olhado pro menino Na e deve ter falado, Itália. ih, lá vem mais um pra Na pegar meu Itália rabo. tem muito gato? Na Itália? Não sei, acho que mataram naquela época lá da peste negra, não? Se não tiver gato, gato por isso me que não tinha gato no representa, presépio viu? de Gato São me Francisco. representa. É, eu acho que gato é uma coisa mais Egito. Não, eu né? acredito, até pegando as condições que ele tinha, que os animais que ele pegou estavam disponíveis, É. assim. E o Papa Bento já deixou claro que ele provavelmente não tinha burro, não tinha nada disso não, né? Ele já deixou Isso é claro que... Bolsonaro. É, isso aí... Ele já deixou claro que isso aí é um pouco, né? O pessoal aumentou. Baseado, é lógico, naquela visão de Isaías, que fala que o lobo e o cordeiro vão comer juntos, né? A ideia é de que o boi representaria o povo judeu, né? E o burro representaria os gentios, né? Quer dizer, cada um de nós, não só, viu? Que comemos aquele mesmo alimento que é Cristo, seria essa ideia. É uma ideia muito mais metafórica. O presépio é isso, né? O homem... Mas e o galo chato da do jeito que ele é? Por que ele tá fazendo isso? O galo? É porque o galo, ele anuncia a aurora, entende? É quando nós vamos... se eu não me engano, tem isso num dos trechos de Shakespeare a respeito da noite. É que se fala, né? Quando, no determinado momento lá da peça, se quer dizer da alegria, se diz, né? Do galo que canta a noite inteira. O que seria isso? O galo anuncia o dia. Então a ideia de um galo quer dizer, olha, o dia, a aurora, a alegria, acordar, desperta. É por isso que ele tá no alto. O galo é um símbolo disso. E o peru, gente? Viu, Cruzeirense? Quer deixar claro aqui, patrocínio Itatiaia, falou? Tchau pra vocês, querido. Já falei que a tia me chama E pros o camarotes. peru? O peru é uma coisa muito nossa, é uma coisa assim que tem uma fundamentação. O peru foi um animal que xingou Jesus na manjedoura e agora a gente Eu acho que é porque é uma carne É o quê? grande, né? E aí eu acho que, imagina, né? Matar uma galinha, aquela galinha que tá lá, aquela carne dura. O peru, imagina, o peru Chester, aquela coisa toda, tenha vindo dessa perspectiva. Vocês já viram aquele meme do peru quando chega em dezembro, ele começa a receber mais trato e começa a ficar desconfiado? É lógico, né? Tem essa perspectiva. Tem. Mas Ana, você acha que o Natal tá perdendo esse meio que o sentido cristão virando muito comercial? Qual que é a sua visão? Acho que a gente não sabe o sentido das coisas, a gente faz por fazer. Então, por exemplo, os enfeites de Natal, as coisas que a gente coloca na nossa casa, a gente coloca porque todo mundo coloca. Eu monto a árvore porque todo mundo tem uma em casa. Ou porque a mãe obriga. Ou porque eu geralmente. briga. Ou então eu coloco, sei lá, uma luzinha, alguma coisa, porque eu quero brilhar mais que a casa do vizinho. Alguma coisa nesse sentido, sabe? A gente acaba fazendo por fazer e não sabendo por que a gente faz. Ah, alguém colocou uma guirlanda na porta. O que aquilo significa? Nós estamos hoje numa cultura onde o afeto tem preço, né, Ana? Então eu acho que entra nessa lógica do mercado. É exatamente o que você acabou de dizer. Ou entra, mas eu diria assim, a gente não pode perder um ponto interessante que eu sinto que tem quando a gente fala de decoração, que é a alegria, Entendi. que é um tempo novo, sabe? Entendo. Você tá mas, falando por assim, exemplo, você tem que dar o banho no menino sem jogar ele no ralo junto com água suja, em resumo. eu tenho dificuldade de entender essa Não, quer dizer, não é porque Eu eu jogaria o menino e ficaria caro. não é um mau uso que atrapalha o uso. Não é porque as pessoas fazem um mau uso do Natal que nós vamos esquecer que ele tem um sentido pra nós cristãos, pô. Não é porque as pessoas fazem um uso errado de uma coisa que é importante. Então, pra mesmo nós. não tendo esse arranjo de fundamentação cristã, não tem nada a ver. A gente pode continuar fazendo. Eu penso Não que precisa sim, ser não só puritano pode, falando, como "Vamos deve. fazer". Mas ele estava concluindo, acho que bem é nossa, essa é uma festa nossa, é uma alegria do nosso Salvador, da nossa fé. É uma festa, um instituto de inspiração cristã. Falando em nossa, eu vou deixar você falar que eu gostei. Não, Falando em nossa festa, Você esqueceu. Não tá fechado, não. como eu falei, eu tô muito pesquisativo. Caralho. Pesquisa. Que neologismo. Foca na agenda dele.
Não for Camões, nós vamos fazer comercial. Paga pra nós, aí faz. Coloca Gente, aquela tarjeta embaixo assim, ó, Paga pra pesquisa nós. ativa. Daqui a pouco chega uma TV aqui Substantivo. escrito Família dos Devotos Nossa da Piedade, pode ter certeza. Eu pesquisei tem lugares que, na verdade, o Natal, além de não ser comemorado, é proibido. Sim, ué. Aqui E na América são- Latina. são lugares- É no Chile, não sei se no Chile, mas aqui na América Latina tem um país que Eu tem isso. peguei aqui, geralmente a maioria é... Será que é Venezuela, Davi? É Cuba? Não sei. Eu pesquisei aqui, olha. Em ordem alfabética, porque eu sou organizado. Afeganistão, terra do Talibã, né? Argélia, terra de Santo Agostinho. Butão, que eu não vou falar que terra de que é. Esse é uma merda, né? Brunei, que eu não sei nem onde é que fica. A China, né? Que é um país muito legal, sabe? Campo de trabalho forçado, coisa muito, eles vão votar. Capitalismo de Estado, com pra não ter certeza. problema com eles. Comores, que eu não sei também onde é que fica esse negócio. Líbia, terra do Muammar Gaddafi. Mauritânia, que é um país que ainda utiliza mão de obra escrava, é uma coisa legal. Mongólia, terra de Gengis Khan. Coreia do Norte, que eles, na verdade, eles têm... Terra do ditador maluco. Kim Il-sung, que inclusive eles têm o Natal, só que o Natal deles é do nascimento aqui do fundador do Kim Il-sung. Kim Il-sung. Kim Il-sung, não sei quem é Kim Il-sung. Paquistão, terra da Malala, que a menina que levou 3 tiros para defender a educação das meninas. Arábia Saudita, não precisa falar mais nada. A Arábia Saudita fez um golaço. Ganhou você da viu? Argentina, inclusive. Nossa senhora, não, pegou fogo. Somália, que eu não sei exatamente o que falar da Somália. Jogava no Botafogo. Tajiquistão, Tunísia, Uzbequistão Ganhou da e França. Iêmen. Só lugar top. Exatamente. Só lugar Sonho pra top que morar, não tem né? Natal. Mas tem lugares em que é proibido e um pouco a aversão à fé cristã. Isso não é tudo ruim, imagina, você não ser obrigado a ouvir seu tio perguntar se é pra ver ou se é pra comer. Nessa Deve ser perspectiva. muito ruim. Mas assim, agora assim, vamos ver o que eu falo. A maioria desses países são muçulmanos, né? Ou eram países que faziam parte do bloco do leste, sabe? União Soviética, entendi. proibiu religião. De alguma forma, o comunismo, no Usou momento de em que função, se a China. instalou, teve esse objetivo, de alguma forma, de se tornar totalmente avesso ao religioso. E a China Traz é isso. até hoje avessa, assim, a religião. Não só a religião cristã, mas a religião deles mesmo, né? Que eu não sei exatamente qual que é, mas tem... A cultura deles foi assim, eles mesmos erradicaram a cultura deles. É um pouquinho por culpa dos jesuítas, isso é pra outras questões, né? É um ressentimento. Já é um ressentimentozinho. Agora, pra finalizar então, e qual que é o sentido de trocar os presentes? Porque Saturnália. Saturnália. Faz Festa sentido. romana. a aplicação numa frase. Saturnália é nome de vodka? Era uma festa pagã, né? Uma festa romana, né? mesmo. Onde se distribuía presente. Era tipo assim, um Natal com carnaval. Tipo isso, você distribuía presentes e você... Lá que saiu os amigos ocultos também, que deu vontade de bater em quem Sabe inventou, porque cara. ele diz que na Saturnália, perdão, por brincadeira, porque como se fosse um carnaval, os senhores trocavam de lugar com seus escravos e serviam os escravos nas suas mesas. E trocava presente. Foi daí que já surgiu o quê? Vamos comprar presente, Papai Noel vai entrar pela chaminé, invadir, comer nosso É porque biscoito. nós gostamos Isso aí. de partilhar quem nós somos, quem nós temos. Então o presente é uma grande manifestação de carinho, de afeto. Acho que junta uma coisa na outra. Eu diria que agora eu vou falar de coisa que eu não sei, que eu não vivi na época. Mas eu diria que hoje em A dia filmadora na mídia do Brasil. Ele vai esquecer o que ele vai falar. a gente, sei lá, sair com o Padre Samuel no Megoku, então eu vou comprar um presente pra ele. Mas antigamente não era bem comprar, você fazia algo do que era faz seu, sentido. da sua habilidade. Faz sentido. Às vezes, se vocês são de regiões diferentes, eu vou levar aquilo que é da minha terra, sei lá, seja de alimento, de bebida, o que for, pra entregar para o outro. Ainda existe hoje, né? Esse queijo aqui lá do interior, onde é que eu moro? A gente só compra porque não tem mais tempo de fazer. É, também, isso né? A gente mesmo. não tem mais tempo de fazer. Aí a gente compra. Aí serviu ao comercial, mas é muito bacana esse negócio que você trouxe. Acho que faz todo sentido, né? Você tá dando a si o seu afeto, quer mostrar que aquela pessoa é importante. E para as crianças também, nossa, boas lembranças, né? De momentos que a gente recebeu presentes, isso é com certeza. Nem tudo é ruim no Natal. Eu nunca disse Grinch. que o Natal é ruim. Eu só tenho lembranças do tipo assim, gente, tem que desfazer a luz de Natal, essas coisas. Amém? Amém. A gente se vê no Natal que vem. Então, como nosso maior presente de Natal que você pode dar pra gente é o quê? Enviar o nosso vídeo pra mais pessoas, compartilhar no grupo da família, com os amigos, pra que mais pessoas possam participar desse papo, desse novo formato que a gente tá, e conhecer e partilhar com a gente.
E comente aí também o que você mais gosta do Natal. Você tem algum tio chato? Você tem alguma mania chata? Você gosta de uva passa no arroz ou não? Deixa aí pra gente, será um prazer compartilhar com você. Grande Esperamos abraço. vocês no próximo papo.